Deu um pouquinho. Esse sou eu. E, bom, como eu me descobri um Mensan? Um pouco da minha história, porque quando eu, muito pequeno, tinha algumas dificuldades, né? E uma delas, óbvio, ser Mensan, provavelmente vocês participam eventualmente de alguma delas, dificuldade de socialização. Na época não havia esse termo nerd, nem nerd era alguma coisa cool, na época era CDF mesmo, e era muito difícil você ser inteligente num meio em que inteligência não é um ativo de valor. Era muito comum ser segregado, era muito comum a gente ter, aula de educação física, se tivesse eu e uma vassoura do lado, o pessoal escolhia a vassoura para jogar e me deixava de fora. Faz parte da história e alguma coisa que sempre me incomodou bastante foi exclusão. Eu sempre fiquei tremendamente incomodado com isso. Mas eu tinha uma letra muito feia. E isso era um problema para mim em vários momentos e de diversas formas, porque eu escrevia as coisas nas provas e nem os professores entendiam as minhas respostas. Então, às vezes, eu sabia as respostas e respondia as coisas corretamente, mas não levava nota porque as pessoas não entendiam o que eu estava escrevendo. Me tacaram um caderno de caligrafia, horrível, não deu certo. Me levaram para meus pais, me levaram em fonoaudiólogo, não funcionou muito bem. Até um dia em que eu fui num neuro, se eu não me engano, ou num psicólogo, ou neuropsicólogo, alguma coisa que eu valha. Não tenho muita recordação de quem o cara era, mas o cara era bom. E o cara me fez uma série de perguntas, fez uma série de testes comigo. Em um determinado momento, ele sentou meu pai, minha mãe e eu do lado e falou assim, olha, vocês estão achando que seu filho é incapaz, porque ele tem uma letra que ele não consegue ter coordenação motora para escrever, mas o seu filho não é incapaz, ele é super capaz. Ele, na realidade, ele é gago de mão. Meus pais não sabiam o que era isso, muito menos eu sabia o que era isso. Mas então ele explicou que a gagueira é uma disfunção, é uma diferença entre a velocidade com que a pessoa pensa e a velocidade com que ela escreve. Então a pessoa pensa em alguma, por exemplo, o auditório está bacana, cheio de gente bonita, as cadeiras são vermelhas, a Marina está saindo da sala. Ok. No que eu vou escrever isso, o auditório está... Eu já estou pensando na Marina e a mão não começou a escrever nem que é o auditório. E aí trava. E isso faz com que eu não consiga ter uma facilidade de escrita. E a pessoa, quando é gaga, ela pensa muito veloz em relação ao que ela fala. E existe essa disfunção. E dali por diante eu me entendi meio que um cisne. Eu me achava muito patinho feio e me entendi um cisne. Lógico, eu não conhecia a mensa, mas eu sabia que eu era inteligente, não só por ter facilidade de aprender as coisas. Óbvio que isso também carrega um ônus, a maioria de vocês sabem o como é difícil você ser inteligente numa sociedade que não valoriza isso. Ter múltiplas habilidades é uma coisa muito bacana, mas também traz dificuldades. E uma das que eu tive bastante forte na minha vida foi quando eu tive de prestar vestibular. Porque cada vez que você faz uma escolha, você faz uma renúncia. E quando você tem que fazer uma escolha entre tantas, eu tinha uma certa inveja branca dos coleguinhas que chegavam para mim e falavam: ah, eu quero ser dentista, ah, eu vou ser polícia, ah, eu vou ser advogado. Ah, eu não tinha a menor ideia, porque eu poderia ser qualquer coisa. Não porque eu fosse inapto a qualquer coisa, mas se eu quisesse ser advogado, eu teria facilidade de ser advogado, porque eu conseguia compreender aquilo. Eu tinha facilidade de articulação, eu conseguia falar bem, eu tinha facilidade com matemática, eu tinha facilidade com um monte de coisa. Então, se eu pudesse, óbvio, se fosse permitido, eu faria 3, 4, 5 faculdades ao mesmo tempo. E depois, lá na frente, eu ia eliminando ou fazendo alguma coisa que eu valha. Mas não dava, você não tem tempo para poder fazer isso. E nesse momento, teve um momento muito marcante na minha vida. Meu pai faleceu quando eu tinha 19 anos, mas lá pelos 16, 17, quando eu tinha que prestar vestibular, eu tinha uma relação de respeito muito grande com ele. Eu sentei com ele, ele estava lendo o jornal na sala, e falei: pai, eu tenho que escolher alguma coisa para fazer vestibular. E eu não tenho ideia de para que eu escolho. E ele parou, olhou para mim e falou: tanto faz. Aquilo foi
putz, uma facada no peito. Eu falei, poxa, como assim tanto faz? Não é tanto faz. É meu futuro, eu tenho que escolher alguma coisa. Vou fazer essa coisa pelos próximos 4, 5 anos. E vou trabalhar não sei mais quantos anos em cima disso. Então, não é tanto faz. Não é uma coisa qualquer. Eu preciso fazer uma boa escolha. Como é que o meu pai não está preocupado com o meu futuro? Mas a relação de respeito que eu tinha com ele era tremenda. Então, assim, um momento de ímpeto, eu peguei e falei assim, poxa pai, tanto faz então se eu for advogado, engenheiro, médico, ou se eu vender cachorro-quente na esquina? Aí eu me toquei que eu fui um pouco agressivo, né? Mas baixei a orelha, esperei, ele falou, olha, você deu um bom exemplo. Eu falei, dei? Deu um super bom exemplo. Porque é exatamente isso. Tanto faz. Filho, não me importa o que você escolha. Me importa muito como você vai fazer o que você escolher. Se você escolher, porventura, a ponta que você acha que é mais demérito aí dessa história, ser vendedor de cachorro-quente, não seja mais um. Seja o vendedor de cachorro-quente. Faça o melhor cachorro-quente que você puder. Não vai lá para o Mercadão de Madureira comprar a salsicha mais barata e nem vai procurar economizar em tudo. Se a melhor salsicha que tem é a Swift e ela só vende no Zona Sul lá de Copacabana, vai atrás dela. Procura quem consiga te fornecer o pão mais quentinho, procura quem tenha condição de te fornecer a batata mais fresquinha, tem uma barraca super iluminada, com pessoas bacanas, atendendo as pessoas bem, que você vai poder cobrar R$20 no seu cachorro-quente. As pessoas vão vir de longe para comprar com você. E se seu cachorro-quente for bom e você fizer com esmero, se você for excelente naquilo que você estiver fazendo, você vai vender bastante, você vai ter dinheiro, você vai ter lucro, você vai comprar seu carro, você vai comprar sua casa, você vai ter sucesso. Contanto que você seja ótimo naquilo que você escolher fazer. Porque de advogado, de médico, de engenheiro, o mundo está cheio. Mas de gente boa, de bons médicos, de bons advogados, de bons engenheiros, de bons arquitetos, você conta no dedo. Então não seja mais um. Seja no que for que você escolher, não faz a menor diferença. Mas seja ótimo naquilo que você escolher fazer. Aonde apontar teu nariz, se você acha que teu coração está mandando eu ir para aquele lado, vai. E aí para mim não faz a menor diferença que você escolher, contanto que você seja bom naquilo. E aquilo virou uma sina. E a partir daí, vamos para o plano A. Conquistar o mundo. Poxa, óbvio. Inteligente pra caramba, tenho uma boa condição, tenho meta, tenho foco. Show de bola, vou ter meu 1 milhão antes dos 20 anos, comprar minha Ferrari, ter uma casa de praia, balela. Não é assim que as coisas funcionam. Mas não vou negar que eu tive alguns sucessos. Só que esses alguns sucessos, em algum momento, a gente começa a perceber que eles não preenchem. Porque quando você vive em função de ganhar dinheiro, você começa a perceber que ganhar dinheiro por si só não é uma coisa que satisfaça por si. É alguma coisa que é um pouco vazia. Porque, relativamente falando, é fácil ganhar dinheiro. Mas a satisfação que traz quando você, opa, vou comprar um novo celular, beleza, você compra um novo celular. Dá um dia, dá 2 dias, dá 3 dias, dá uma semana e você já não olha ele com o mesmo tesão. Não te traz a mesma satisfação. E cada vez mais você quer o celular novo, você quer o carro melhor, você quer a casa melhor. Isso, de alguma maneira, te traz um vazio muito grande. E aí, eu eu estudei o tempo todo numa universidade que se chama Gama Filho, desde o colégio. E vivi com o Brasil que precisamos construir, com oportunidade para todos, depende do êxito dos nossos esforços no campo da educação. Em todos os lugares do campus, que hoje não existe mais porque a faculdade faliu, tinha essa escrita. E essa escrita era muito crítica para mim, porque no momento em que eu parei de tentar conquistar o mundo, eu falei, olha, eu não quero mais conquistar o mundo. Eu quero mudar o mundo. É um pouco diferente e dá muito mais trabalho. Eu comecei a entender que habitação, saúde, todas essas coisas que esses candidatos adoram falar nessa época são bacanas e necessárias e melhoram a vida das pessoas, mudam, mas não mudam tanto quanto educação. Educação é transversal, educação mexe com a bagaça toda. Um país com melhor educação é um país com melhor saúde, com melhor habitação, com melhor transporte, com melhor todas as coisas. E eu entendi que meu foco
Se é que eu queria fazer alguma coisa altruísta, se é que eu queria fazer alguma coisa que não tivesse focada exclusivamente no meu umbigo, tinha que ser alguma coisa focada em educação. E nessa época lá, dos meus 20 anos, a internet estava uma coisa muito embrionária, estava saindo do que era o BBS, entrando no que realmente era o universo de internet. Um professor de geografia chegou e falou: bicho, esse bagulho de internet é muito doido. E ele era muito engraçado, porque ele falava: cara, você consegue entrar lá, você vai conseguir entrar nas bibliotecas do Japão e ver as coisas lá de Tóquio, e você vai conseguir visitar o Museu do Louvre, e você vai conseguir fazer os cursos de Oxford, tudo sem sair de casa. E ele falava com uma paixão, e aquilo era, sabe, contagiante. Eu falava: caraca, que maneiro. E realmente, hoje, qualquer pessoa que quiser consegue entrar numa biblioteca de Tóquio. Ninguém faz, mas pode passear lá no Museu do Louvre. Ninguém faz. Pode fazer os cursos de Oxford, todas as outras faculdades bacanas. Ninguém faz, fica todo mundo no Facebook, no WhatsApp, mas pode. E realmente, o poder fazer isso é fantástico, é maravilhoso. E eu, bom, objetivo de vida novo. Usar a internet como elemento de educação, porque pouca coisa democratiza informação e pouca coisa democratiza conhecimento tanto quanto internet. E a maneira como se educa, para mim, era um pouco arcaica, né? É mais ou menos tipo banheiro, é o mesmo projeto desde 1500 e sei lá quanto. Gente, educação pode ser mais do que uma pessoa falando para um monte de pessoas. Dá para ser mais do que isso. E hoje, graças a Deus, se você tem dúvida de como se faz um, sei lá, repelente de mosquito, você entra no YouTube e o pessoal te ensina. Como se faz qualquer coisa, hoje você tem na internet conteúdo a dar com pau. Mas eu fui apresentado a uma realidade estatística que era a seguinte: rico tem internet, pobre não tem internet. E esse aqui é o Comitê Gestor da Internet, ele dá essas estatísticas aqui bacanas, que falam como o brasileiro médio acessa a internet. Como ele acessa em casa, acessa a internet não, como faz uso do computador para acesso à internet. Aqui no caso está excluído o celular, tá? É um corte bem específico para desktop. E aí eu dou um close nessa aqui que contrapõe duas coisas, que é como acessa a internet, como é o acesso residencial e como é o acesso em centros públicos de acesso pago, que é como eles chamam lan houses, cybercafés e outros espaços semelhantes. E é muito curioso porque as pessoas da classe A e B têm acesso residencial. As pessoas da classe C, D e E não têm. E o curioso é que as pessoas da classe A não precisam de lan house, mas as pessoas da classe D e E muito, porque a única forma deles acessarem é essa. Inclusive para fazer os seus trabalhos de escola, inclusive para fazer suas pesquisas escolares, inclusive para poder fazer todas as outras coisas que muitas das vezes o fato das pessoas da classe A e B terem acesso em suas residências permite, mas o cara que às vezes até tem celular, mas não tem crédito para colocar no celular, não permite. E aí, em 2002, eu fiz uma maluquice. Eu abri um centro público de acesso pago. Eu abri uma lan house. Eu entendia de informática. E eu, puxa, por que não? Eu tenho um espaço, entendo pra caramba de computador, tenho facilidade com essas coisas. Show! Montei uma lan house, bacana, lindo, maravilhoso. Mas com o propósito não de, putz, jogo. Não é que não tivesse, nem que eu seja contra, não. Mas internet é muito mais do que isso. Internet é tudo. É muita coisa mesmo. E aí começou meu cavalo. Porque, como vocês sabem, vamos lá. O prefeito do Rio de Janeiro, isso em 2003, sancionou a lei, o texto proíbe menores de idade de frequentar casas de jogos de computador interligados em rede, conhecidas como lan house. A medida visa dificultar o acesso de menores de idade a jogos que estimulam a violência. E ele proibiu menor de entrar em lan house.
Logo depois veio proibição de estudantes uniformizados. E aí já não era só Rio de Janeiro. Era Limeira, São Paulo, Minas, Rio Grande do Sul, alguns estados do Nordeste. Projeto no Senado pode causar o fechamento de todas as lan houses no país. O cenário legislativo estava absolutamente adverso. Eu não conseguia alcançar como é que as pessoas não entendiam a importância de você oferecer acesso à internet para a base da pirâmide. E como é crítico, se a malha de acesso era aquela que a gente tinha lá no gráfico, gente, é óbvio, claro, que um país que eu quero ter daqui a 5, 10 anos, onde as pessoas tenham oportunidades melhores, precisa oferecer acesso à internet para que as pessoas consigam, através da internet, ter acesso a qualquer coisa boa. Fazer seus cursos, ter acesso a serviços de governo, ter acesso a todas as coisas que vocês podem ter. E o cenário legislativo não era muito favorável. Especificamente, essa aqui me incomodou bastante, porque ela proibia que a lan house fosse estabelecida, e aí já não era uma relação com o menor, era uma relação com a escola, a menos de 1 quilômetro de distância de qualquer escola, ou seja, eu não podia legalizar a minha lan house. E a maioria das lan houses nessa época já tinha proibido o menor de entrar, o que eu achava um absurdo. Porque, especialmente o estudante, ele tinha a lan house como meio de fazer seu trabalho de escola, sua pesquisa, etc e tal, na lan house. Quando você proibia a lan house de ficar a 1 quilômetro da escola, o texto da lei falava de centro de estudo ou centro de ensino, se eu não me engano. E aí eu fiz um mapeamento no Google, botei lá escola, etc. E para o entendimento da lei, qualquer curso de informática, como escola de balé ou uma escola de judô, é um centro de ensino. No Rio de Janeiro, se eu colocasse um círculo de 1 quilômetro em torno de cada um desses pontinhos, só tinha 2 lugares que eu podia ter lan house no Rio de Janeiro. Ou no meio da Floresta da Tijuca, ou no meio da Baía de Guanabara. Então, se eu quisesse ter uma lan house legal, eu ia ter que oferecer acesso ou para peixe ou para macaco. Porque ou era no meio do mar ou era no meio da montanha. Porque na área urbana não havia espaço em que eu conseguisse me legalizar. Tendo esse cenário, eu falei, bom,